Olá, dando continuidade ao nosso estudo de geometria espacial, nós vamos aqui falar ainda de prismas. Bom, vamos introduzir aqui o princípio de Cavalieri. Princípio de Cavalieri. Na nossa última aula, nós conseguimos estabelecer uma fórmula para o volume de um paralelepípedo retângulo, ou seja, um bloco, né? Então, eu mostrei para vocês aqui, que quando nós trabalhamos aqui com o nosso paralelepípedo retângulo, ele vai ter aqui, comprimento, largura e vai ter aqui a minha altura. E aí nós vimos que o volume desse paralelepípedo retângulo é dado pela forma A vezes B vezes C. Então, basta você multiplicar aqui as dimensões, comprimento, largura vezes altura. E aí eu comentei para vocês aqui também, que quando eu tenho aqui, na minha formulinha, A vezes B, na verdade eu estou multiplicando o comprimento vezes a minha largura. E uma vez que eu multiplicar A vezes B, eu estou achando a área desse retângulo que está na base do meu paralelepípedo retângulo. Então, esse A vezes B, ele pode ser escrito como sendo a área da base. E aí eu mostrei para vocês que o volume também, além de ser representado na forma A vezes B vezes C, ele pode ser escrito como sendo a área da base, que na verdade é A vezes B, e esse C meu aqui, nada mais é do que a altura. Então, aonde está escrito C aqui, eu posso chamar aqui de H, que é a minha altura. Então, o volume de um paralelepípedo retângulo, ele é dado de duas formas. A primeira, A vezes B vezes C, ou então área da base vezes altura, tá? Nós vamos focar agora aqui nessa formulinha aqui, tá? Então, uma maneira, tá, que pode ser utilizada para obtenção do volume de um sólido é adotar como axioma um resultado formalizado pelo matemático italiano Bonaventura Francesco Cavalieri, que viveu de 1598 a 1647, tá? E esse axioma é conhecido para a gente aqui como o princípio de Cavalieri. Bom, considere a existência de uma coleção finita de chapas retangulares, ou seja, de paralelepípedos retângulos, de mesmas dimensões e, consequentemente, de mesmo volume. Então, quando você olha para essa figura aqui, você vê aqui que tem aqui várias placas sobrepostas, tá? E cada uma dessas placas aqui, ela lembra um paralelepípedo, tá? Então, cada plaquinha dessa aqui, ela tem uma espessura, tá? Então, ela tem aqui, um comprimento, uma largura e tem aqui uma espessura. Então, foram sobrepostas aqui, uma coleção finita de chapas retangulares, tá? Imaginemos ainda a formação de dois sólidos com essas coleções de chapas, como indicam as figuras A e B. Então, quando você olha para essas duas figuras aqui, você vai ver que esse sólido A foi feito aqui, uma pilha, tá? De chapas retangulares de maneira organizada. Já o segundo sólido, essas chapas, tá? Elas foram colocadas, na verdade, aqui de maneira desorganizada, digamos assim, tá? E tanto no sólido A quanto no sólido B, você, na verdade, tem aqui a mesma quantidade de chapas, tá? Então, tanto no caso A como no B, a parte de espaço ocupada, ou seja, o volume ocupado pela coleção de chapas, é o mesmo. Isto é, os sólidos A e B, eles vão possuir, na verdade, o mesmo volume. Tá? Porque você tem aqui a mesma quantidade de chapas nos dois sólidos. Tá? A diferença aqui é que esse primeiro foi colocado de maneira organizada e o segundo de maneira desorganizada. Bom, a mesma ideia que nós fizemos aqui para as chapas retangulares,
você pode pensar também aqui quando você empilha, por exemplo, moedas, tá? Moedas, por exemplo, congruentes. Então, por exemplo, aqui, ó, você poderia pegar aqui moedas de 5 centavos para estar fazendo aqui essas duas pilhas, moedas de 10 centavos, de 25 centavos, 50 centavos, R$ 1. Desde que seja, na verdade, o mesmo tipo de moeda, tá? Então, você vai usar tudo de 5 centavos, tudo de 10 centavos, de R$ 1 e assim por diante, tá? Então, na verdade, você vai obter aqui ó, um empilhamento, tá, de moedas de forma organizada e aqui um empilhamento de moedas desorganizadas. Mas você, novamente, vai ter dois montes que vai ter, na verdade, a mesma quantidade, o mesmo volume de moedas. Então, você, novamente, aqui vai ter dois sólidos que possuem, na verdade, aqui o mesmo volume. Bom, o princípio de Cavalieri, ele fala para a gente aqui o seguinte, ó. Dois sólidos nos quais todo plano secante, paralelo a um dado plano, determina superfícies de áreas iguais, superfícies equivalentes, são sólidos de volumes iguais, ou seja, sólidos equivalentes. Então aqui, ó, eu tenho aqui, digamos aqui, ó, o meu sólido A, e tenho aqui, na verdade, o meu sólido B, tá? Esses dois sólidos aqui eles estão apoiados no plano alfa. Vou pegar agora aqui um plano beta, tá? Esse plano beta, ele é paralelo ao plano alfa. Então, esse plano beta aqui, ó, eu posso deslocar ele tanto para cima quanto para baixo. E quando eu desloco esse plano beta paralelo a alfa, ele vai, na verdade, aqui intersectar o sólido A e o sólido B. E quando ele intersectar esses dois sólidos, ele vai ter, na verdade, aqui uma área em comum. No sólido A, eu estou chamando de área 1, e no sólido B, eu estou chamando aqui de área 2. Então, o que acontece aqui? Ó? Quando eu deslocar esse plano para cima, o plano beta, ou para baixo, ele sempre vai determinar no plano A área A1 e no plano B a área A2. Então, o que o princípio de Cavalieri fala para a gente aqui é o seguinte, ó, sempre que essa área 1 for igual à área 2, quando você deslocar esse plano beta para cima ou para baixo, você vai ter, na verdade, que os volumes desses dois sólidos vão ser volumes iguais, tá? Então, se você tem aqui ó, áreas iguais, você também aqui vai ter volumes iguais. Esse, para a gente aqui, é o nosso princípio de Cavalieri, que vai nos ajudar aí a dar continuidade ao nosso estudo de prisma. Bom, volume do prisma. Considere um prisma P1 de altura H e área da base B1 igual a B. E um paralelepípedo retângulo P2 de altura H e área da base B2 igual a B. Ou seja, tanto o prisma quanto o paralelepípedo, eles têm alturas congruentes e bases equivalentes, ou seja, alturas iguais e áreas da base iguais. Então, aqui eu tenho ó, o meu prisma P1, ele é um prisma de base hexagonal, e eu tenho aqui, na verdade, o meu paralelepípedo retângulo. A base dele aqui é um retângulo. Então, o que você pode perceber aqui? Ó? Tanto o prisma 1 quanto o prisma 2, eles possuem, na verdade, aqui a mesma altura. Tá? E por mais que B1 seja um pentágono e B2 seja um retângulo, você tem figuras diferentes, porém elas vão ter aqui a mesma área. Elas são figuras equivalentes. Tá? Então, quando eu pego agora aqui ó, o meu plano beta, que é paralelo ao plano alfa, quando eu começo a deslocar esse plano beta, ele vai intersectar aqui tanto o prisma P1 quanto o prisma P2. E quando ele intersectar, ele vai ter uma área aqui, ó, que eu chamei de B'1 e B'2.
que é a interseção desse plano com esses prismas. E você vai ver que B'1 é exatamente igual a B1, tá? É projeção. E você vai ver que B'2 é exatamente igual a B2. Então, quando eu começo a deslocar esse plano beta aqui para cima ou para baixo, eu sempre vou ter aqui B'1, que é igual a B1, e B'2, que é igual a B2. Então, na verdade, esse plano beta, ele está me dando, na verdade, aqui áreas que são iguais. E uma vez que eles têm aqui a mesma altura, sempre que eu deslocar isso aqui, então, é garantido que B'1 vai ser exatamente igual a B'2. Uma vez que B1 é igual a B2, que vale exatamente B. Então, pelo princípio de Cavalieri, nós podemos afirmar que o prisma 1 tem o mesmo volume do paralelepípedo P2. Se eles possuem o mesmo volume, o volume de P1 é igual ao volume de P2. Mas nós sabemos que o volume de um paralelepípedo é dado por comprimento vezes largura vezes altura. Ou então é dado por área da base vezes altura. Uma vez que o volume do paralelepípedo é dado por área da base vezes altura, eu posso falar então que um volume do prisma é igual ao volume do paralelepípedo. Então agora eu posso pegar um prisma aqui, independente de qual seja a figura que está na sua base, e afirmar que o volume de um prisma é sempre igual à área da base vezes a sua altura. Agora eu tenho que saber como é que calcula a área da base. Isso vai depender de qual é o polígono que está na base e vou ter que ter, na verdade, a altura do prisma, tá? Então, é muito importante você saber que a partir de agora, o volume de um prisma é dado sempre pela formulinha área da base vezes altura. Bom, aqui nós temos uma situação que vai ficar claro para a gente aqui o princípio de Cavalieri, tá? Eu tenho aqui, na verdade, dois sólidos, né, iguais. E aí você vai ver que quando eu começo a movimentar aqui, eu estou mantendo um sólido, digamos, de maneira organizada e o outro sólido está ficando, digamos, de maneira desorganizada, tá? Mas você vai ver que eles têm, na verdade, aqui a mesma altura. É a mesma pilha, tá? De triângulos, onde um está organizado e o outro está desorganizado, tá? Bom, vou chegar aqui agora, e vou traçar aqui o meu plano paralelo. Então perceba que os meus dois sólidos, eles possuem bases triangulares, tá? E à medida que eu vou subindo aqui com o meu plano, ele vai sempre intersectar os dois sólidos, formando, na verdade, aqui figuras equivalentes, que são triângulos, tá? Então, não importa se o meu sólido está de forma organizada ou desorganizada. Quando o meu plano seccionar os dois sólidos, tá? Plano paralelo à base, e eu obter figuras equivalentes, esses sólidos vão ter, na verdade, o mesmo volume. Bom, aqui agora eu tenho uma outra situação, onde eu tenho aqui, na verdade, né? Digamos aqui, dois prismas, tá? Eu tenho aqui um prisma de base retangular e aqui eu tenho um cilindro, que vai ser o estudo da nossa próxima aula, tá? E aí você vai ver aqui que esses dois sólidos, eles possuem, na verdade, o mesmo volume, de 115,8, tá? E aí você vai ver agora aqui que quando eu aciono o play aqui, dessa figura que foi montada aqui no GeoGebra, esse plano meu aqui de azul, que é o plano beta, paralelo ao plano alfa, que é o plano cinza, ele está intersectando tanto o cilindro quanto o meu paralelepípedo, formando, na verdade, figuras aqui, que na verdade são figuras diferentes, só que elas possuem a mesma área, que são figuras equivalentes.
E aí o que acontece? Como eu tenho aqui áreas equivalentes, eu posso afirmar, na verdade, que esses dois sólidos vão ter, na verdade, o mesmo volume. Tá? Então, quando eu dou aqui o pause aqui, você vai ver que o volume aqui, da parte de azul até a parte de cinza, é de 52,69, que na verdade são iguais, tá? Estou calculando agora aqui só o volume aqui dessa partezinha aqui de baixo, tá? Que vai da tampa aqui até o fundo. Então, quando eu aumento o plano aqui beta para a parte de cima, o meu volume aumenta. Quando ele está lá em cima na tampa, dos dois, o meu volume é de 115,8. E quando ele vai abaixando, o meu volume vai diminuindo, mas sempre mantendo o mesmo, tanto para o cilindro quanto para o paralelepípedo, tá? Então, isso que diz aí o nosso princípio de Cavalieri. Se um plano paralelo a um plano da base seccionar sólidos e termos áreas iguais, eu vou ter, na verdade, sólidos de volume iguais. Espero aí também aqui que essa animação aí possa te ajudar aí a compreender o que nós abordamos aqui sobre o princípio de Cavalieri. Bom, observação. Área da base. Como a base de um prisma é um polígono, a área da base de um prisma é igual à área do polígono que está na base. Então, aqui não tem como você definir uma fórmula, tá? A área da base, você sempre vai verificar qual é o polígono que está na base do seu prisma, tá? Então, se a base for um triângulo, você vai usar a formulinha da área do triângulo. Se a base for um quadrado, você vai usar a formulinha da área do quadrado. Se a base for um hexágono, você vai usar a área do hexágono. Então, a área da base vai ser sempre igual à área do polígono que está na base do prisma. Área lateral. Como a superfície lateral de um prisma é a reunião de suas faces laterais, então a área lateral de um prisma é a soma das áreas das faces laterais. Tá? Então você, na verdade, sempre que você for trabalhar com área, é muito importante você perceber qual é a planificação do seu sólido. Tá? Então você vai contar, na verdade, no caso do prisma, quantas são as suas faces laterais. E aí a sua área lateral vai ser o somatório dessas faces laterais. E aqui você vai ter que tomar um cuidado, se o seu polígono é um polígono regular ou não. Porque essas faces laterais, elas podem ser iguais ou elas podem ser diferentes. Cuidado com isso aqui, tá? Uma vez calculado a área da base e a área lateral, você vai calcular, na verdade, a área total, tá? Como a superfície total de um prisma é a reunião da sua área lateral com as suas bases, então a área total de um prisma é dado por área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Por quê? Você tem que lembrar que um prisma ele tem, na verdade, 2 bases, que são planos paralelos, tá? Seria, por exemplo, a tampa e o fundo. Então, a área total vai ser dada pela área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, cuidado, um prisma ele vai ter que ter 2 bases. Então, para você identificar aqui o prisma, você vai procurar, na verdade, aqui por 2 bases que são paralelas e iguais, tá? Bom, o volume. Nós acabamos de determinar agora aqui o volume, né? Através do princípio de Cavalieri. Mostrei para vocês aqui que o volume de um prisma vai ser o produto da área da base pela medida da sua altura, tá? E agora é lógico, essas formulinhas aqui que você vai usar, principalmente, tá? A área da base e aí também a área lateral. Vai depender, na verdade, aqui do seu polígono que está na base, tá? Isso vai influenciar também aqui na sua área lateral. Bom, nós vamos fazer agora aqui alguns exemplos sobre os assuntos que foram abordados aqui na aula de hoje. Exemplo. Um tanque de uso industrial tem a forma de um prisma, cuja base é um trapézio isósceles. Na figura a seguir, são dadas as dimensões em metros do prisma. Então, aqui nós temos a nossa figura aqui. O volume desse tanque em metros cúbicos é... Bom,
a partir do momento aqui que ele falou para a gente que essa figura aqui é um prisma, eu tenho que saber que o prisma ele tem duas bases que são paralelas, tá? E aí, na verdade, essas bases, além de ser paralelas, elas têm que ser iguais. Então vamos lá aqui, olha. Quando você olha aqui ó, para essa superfície aqui ó, de cima, você vai ver que essa figura aqui minha aqui, ó, ela não pode ser considerada como base, porque ela não é igual, na verdade, à parte que está aqui no fundo. Elas têm que ser exatamente iguais. Tá? Ó. Quando você pega agora aqui, ó, essa parte lateral aqui também, ó, ela não pode ser considerada como base, porque elas não são paralelas. Tá? Só estou te alertando aqui. Ó. Só que o exercício deixa bem claro que a base é um trapézio isósceles. Então, essa figura que eu estou destacando agora aqui de vermelho, ó, é o nosso trapézio isósceles, que é exatamente igual a essa outra figura que eu colori aqui. Ó. Então, essa figura que está desenhada aqui desse jeito deitada, você pode inverter, na verdade, essa figura. De modo que essa parte aqui, o que você está vendo de frente, vai ser o fundo, e essa parte de trás aqui, ó, vai ser, por exemplo, a tampa. Aí você tem aqui, ó, que essa parte de trás aqui, ó, seria a tampa e o fundo, elas são iguais, na verdade, são paralelas, tá? Agora, por que é importante você saber isso aqui, ó? Pelo seguinte, ó, eu sei que o volume de um prisma é dado pela formulinha área da base vezes altura. Então, agora eu vou utilizar, na verdade, essa formulinha para eu descobrir qual que é o volume em metros cúbicos. Então, agora que eu vou calcular aqui a área da base. A área da base, uma vez que o exercício falou que a base é um trapézio isósceles, eu vou ter que usar agora a formulinha da área do trapézio. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou retirar essa figura daqui, tá? E ela vai ser, na verdade, a minha área da base, que nada mais é do que a área do trapézio. E aí eu tenho que lembrar aqui ó, que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então agora que eu vou ter o seguinte aqui, que ó, desenhei aqui essa figura, que é o trapézio isósceles. Eu sei que essa medida aqui, ó, ela vale 2. E essa medida todinha aqui em cima aqui, ó, ela vale 8. Uma vez que essa medida todinha aqui vale 8, se isso aqui tudo ó, mede 2, sinal que aqui também vai medir 2. Então, 8 menos 2 vão sobrar 6. Então, eu posso concluir que essa partezinha aqui ó, vai ser 3 e essa outra partezinha minha aqui vai ser 3. Tá? Quando eu faço esse desenho aqui, ó, eu tenho aqui um triângulo retângulo, na verdade 2. Agora, por que eu estou fazendo isso aqui? Que, ó, eu tenho a base maior do trapézio? Tem. A base maior vai valer 8. Eu tenho a base menor? Também tem, que ela vai valer 2. Porém, aqui eu não tenho a medida da minha altura. Então, agora eu vou ter que descobrir ó, quanto que vale essa medida minha aqui, H. Tá? Então, eu descobri aqui ó, que essa medida aqui vale 3. E eu sei que essa medida aqui, ó, de acordo com o meu desenho, ela vai valer 5. Então, agora que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que fala o seguinte aqui para mim, ó, hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado mais h ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9, mais h ao quadrado. Vou passar agora o 9 para o segundo membro, desculpa, para o primeiro membro, 25 menos 9, 16, que é igual a h ao quadrado. Agora que eu vou extrair a raiz quadrada. Vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 16. Como é que eu estou trabalhando com medida de lados? Não existe medida negativa. Então, eu vou adotar aqui apenas o valor da altura como sendo 4. A unidade de medida nossa que o exercício falou, metros. Então, essa altura minha aqui vale 4 metros. Agora, eu vou substituir aqui na minha área da base. Ó. Base maior, 8. Base menor, 2. Vezes a altura, que vale 4, sobre 2. Daqui eu tiro que a minha área da base
2 aqui, ó, eu simplifico com 4, sobra 2. 8 somado com 2, 10. 10 vezes 2, 20. Como aqui é área, já vai ser agora aqui, ó, metros ao quadrado. Então, agora eu já tenho aqui, ó, o valor da área da base. Agora eu vou lá na formulinha do volume, ó. Volume é igual. Área da base, eu acabei de descobrir que a minha área da base vale 20 vezes. Agora você vai conter aqui a emoção, né? Tomar cuidado agora aqui, ó, que esse H que está aparecendo aqui, ó, não é o H que você acabou de encontrar aqui. Esse H que eu encontrei aqui, meus amados, é a altura do trapézio. A altura é 4. Já esse volume que eu estou calculando aqui, ó, é o volume do prisma. Então, uma vez aqui, ó, que esse trapézio é a minha base, quem que vai ser a minha altura? Vai ser a distância entre as bases. Então, a minha altura, na verdade, agora aqui, vai valer 5, que é a distância de um trapézio até o outro trapézio. Então, essa altura minha aqui vale 5. Então, daqui você vai ter que o seu volume vai ser 20 vezes 5, 100. A área, ela é dada em metros ao quadrado. A altura, metros. Metros ao quadrado vezes metro, metros cúbicos. Esse é o volume, na verdade, do nosso tanque na forma de um prisma. Então, volume aqui igual a 100. Resposta letra D. Exemplo. Maíra adora brincar na piscina da casa de Jean. A piscina tem 3 metros de largura por 4 metros de comprimento. A parte rasa tem 0,5 metros de profundidade e a parte funda 1 metro de profundidade. O piso da piscina é o usual, uma rampa plana. A quantidade de litros de água necessária para enchê-la é... Bom, quando eu procedi aqui com a leitura do exercício, deixou bem claro para mim aqui, ó, que eu tenho uma piscina, tá? Essa piscina ela tem 3 metros de largura por 4 metros de comprimento. E ela é uma piscina que ela tem uma parte rasa e à medida que você começa a andar dentro dessa piscina, ela vai caminhando para uma parte funda. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. A piscina, ela tem, na verdade, esse formato que eu estou te apresentando aqui agora, ó. Então, vou chamar esse vértice aqui, ó, de vértice A, B, C, D. Vou chamar aqui, ó, de E, F, G, H. Bom, ele fala, ó, que a piscina tem 3 metros de largura. Então, a distância de A até B, de E até F, de C até D e de H até G, ela vai valer, na verdade, aqui 3 metros. Tá? Então, vou falar que aqui mede 3 metros. Depois, ó, a largura vale 4 metros. Então, de A até D vai valer 4 metros, tá? De B até C vai valer 4 metros, que é essa largura minha aqui, ó, tá? E aí é lógico, né, pessoal? De E até H, como aqui está inclinado, é mais do que 4 metros, tá? Então, de B até C e de A até D, vai valer para mim aqui 4 metros. E aí falou para mim que a parte mais rasa vale meio metro, ou seja, de A até E e de B até F. Então, aqui vai valer 0,5 metros. E a parte funda, ela tem 1 metro, que é de D até H e de C até G. Então, aqui tem 1 metro. Bom, para essa piscina ser considerada um prisma, eu tenho que ter 2 bases paralelas. Então, quando você olha aqui o espelho de água A, B, C, D e compara com E, F, G, H, essas bases aqui, desculpa, né? Esses 2 retângulos não são paralelos e também não são iguais. Então, não podem ser considerados bases. A, B, F, E D, C, G, H, eles são paralelos, tá?
porém, eles não são iguais. Então, não podem ser considerados como bases. E aí, ó, quando você olha agora aqui, ó, a lateral dessa piscina, AEHD e BFGC, você tem aqui duas figuras que são paralelas e são iguais, que na verdade são trapézios. Então, na verdade, eu vou utilizar esse trapézio aqui como sendo, na verdade, a minha base. Então, essa figura que está desenhada assim, ó, eu vou enxergar ela, na verdade, aqui virando 90 graus. Tá? Eu vou pegar esse segmento aqui, ó, GH, e vou virar ele aqui como 90 graus. De modo que esse trapézio ADHE vai ser a base e HG ou GH vai ser a minha altura. Então, a continha que eu vou fazer agora aqui vai ser a seguinte, ó. Esse aqui, ó, que eu estou colorindo aqui, ó, de azul, esse trapézio, tá? Ele vai ser considerado, na verdade, aqui a minha base. E aí, na verdade, eu vou calcular agora aqui o volume, que vai ser a área da base vezes a altura, tá? Então, agora vamos cá no cantinho aqui, ó. A área da base vai ser igual à área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, agora que eu vou desenhar o meu trapézio aqui, ó. Tá, ó, fazer aqui um esboço aqui, ó. Então, aqui eu vou ter aqui, ó, A, D, H. Eu sei que de E até A, essa medida aqui vale 0,5 metros. De A até D, é a mesma coisa de B até C, que vale 4 metros. Tá? E agora aqui falta eu descobrir, na verdade, qual é a medida minha que vai de H até D. De H até D é a mesma coisa que de C até G, que vai valer aqui 1 metro. Tá? Então, agora eu vou substituir aqui. Ó. A área da base vai ser igual. Base maior, 1, mais base menor, que é meio, vezes a altura, que é 4, sobre 2. A área da base vai ser igual. Corto 4 com 2 aqui, vai sobrar 2. 1 somado com meio, 1,5. 1,5 vezes 2, 3 metros. Por ser área, 3 metros quadrados. Então, achei aqui, na verdade, a minha área da base. Então, vou chegar agora aqui e fazer a continha. Ó. Volume, área da base. Agora, ó, estou olhando para o meu sólido, para a minha piscina. Tá? Quem que é a área da base minha? A minha área da base, ela vai valer 3 metros quadrados, vezes a altura da minha piscina. Uma vez que eu considerei ADHE como sendo base, essa minha altura aqui, ó, vai ser nada mais, nada menos, como sendo a distância de G até H, que é a mesma coisa que a distância de C até D, que é a mesma coisa que a distância de A até B. E essa distância aqui, na verdade, eu sei que ela vale 3. Então, eu vou ter agora aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 9 metros cúbicos. Esse aqui é o meu volume. Tá? Agora, ó, eu tenho que lembrar que o exercício pediu a minha resposta em litros. E aí eu tenho que lembrar aqui, ó, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, ou então 1 metro cúbico equivale, na verdade, a 1000 litros. Vou utilizar aqui o metro cúbico. Aonde está escrito agora aqui, ó, metro cúbico, eu posso substituir por 1000. Então, eu tenho aqui que o meu volume vai ser 9 vezes 1000. Eu vou precisar aqui de 9.000 litros para encher a minha piscina. Resposta do nosso exercício, letra C. Exemplo.
Determine a área total e o volume de um prisma reto de 25 centímetros de altura, cuja base é um hexágono regular de apótema 4 raiz de 3 centímetros. Bom, então eu tenho aqui um prisma reto, tá? Esse prisma tem como base um hexágono regular. Então vamos lá. A base é um hexágono, é um polígono que tem 6 lados. Deixou bem claro que ele é regular. Então, sinal que os 6 lados eles são iguais, tá? Falou para mim aqui, que a altura do meu prisma é 25 centímetros. Então, essa distância minha aqui, de uma base a outra, vai ser, na verdade, a minha altura, que equivale a 25 centímetros. E falou para mim agora aqui, sobre o apótema, tá? O apótema é o segmento que sai do centro de um polígono e vai até o seu lado, sempre formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, como aqui o apótema está sendo referido ao meu hexágono, o apótema é o apótema que está na base, é o apótema do hexágono. Então, eu vou chegar agora aqui e fazer o seguinte desenho, Eu tenho aqui o meu hexágono, vou apagar essa altura aqui, depois a gente anota, tá? De novo. Eu tenho aqui o meu hexágono regular, então sinal que esses 6 lados aqui, eles possuem a mesma medida, tá? Uma vez que o meu hexágono é regular, eu consigo dividir esse hexágono aqui, em 6 triângulos, e são triângulos equiláteros, isso é importante para a gente. E aí você vai ver que o apótema, ele vai estar saindo aqui, do centro do hexágono e vai vir até o seu lado, formando sempre um ângulo de 90 graus. Em outras palavras, esse apótema que você está vendo aqui, ele nada mais é do que a altura de um triângulo equilátero. Por que eu sei que ele é a altura do triângulo equilátero? Porque o meu hexágono, eu consigo dividir ele em triângulos equiláteros, tá? Então, qual que é a importância disso aqui, Uma vez que ele te deu o apótema, você vai ver agora aqui, que nós vamos conseguir descobrir quanto é que vale o lado do meu hexágono. Por quê? Eu tenho que chegar agora aqui e lembrar o seguinte, a altura do triângulo equilátero, tal, ela é dada por L raiz de 3 sobre 2. Só que essa altura que você está vendo aqui, ela coincide, na verdade, com o apótema. E esse apótema meu aqui, ele deixou bem claro para mim, que vale 4 raiz de 3. Então, agora, eu vou resolver agora aqui essa igualdade. Vou multiplicar cruzado. L raiz de 3 vezes 1, eu vou ter aqui L raiz de 3. 2 vezes 4 raiz de 3, eu vou ter aqui 8 raiz de 3. Passo raiz de 3 para cá dividindo. Então, aqui vai ficar 8 raiz de 3 dividido por raiz de 3. A conclusão que eu tiro aqui, corta raiz de 3 com raiz de 3. Eu vou ter aqui que o lado do meu hexágono, ele vai valer exatamente 8. A unidade de medida minha aqui vai ser centímetros. Então, olha que barato aqui, O exercício deixou bem claro para mim aqui, que a minha altura é 25 centímetros. Cuidado, tá? A altura do prisma, tá? 25 centímetros. Só que eu não tinha a aresta, tá? Como é que eu achei essa aresta aqui, o meu L? Como ele me deu o apótema, eu lembrei que o meu hexágono regular, ele é dividido em triângulos equiláteros. O apótema coincide com a altura do triângulo equilátero. Então, eu recorri à formulinha da altura, junto com o apótema que foi dado, e consegui descobrir que o valor do L. Então, agora eu tenho aqui a medida da altura do prisma, que vale 25, e tenho aqui que o lado do hexágono, ou seja, a aresta da base, ela vale exatamente 8 centímetros. Tá?
Agora eu vou atrás aqui de tudo que o exercício que me pediu. A primeira coisa aqui que ele me pediu, ó, foi a minha área total. Aí eu tenho que lembrar agora aqui, ó. A minha área total, ela é formada pela área lateral mais a área da base mais a área da base, que são duas bases, a tampa e o fundo. Então, mais duas áreas da base. Vou achar agora aqui cada um separadamente. Vou achar primeiro aqui, ó, a minha área lateral. Perceba, ó, que a minha área lateral são os retângulos que estão à volta. Uma vez que esse hexágono ele é regular, eu tenho que a minha lateral aqui, ó, ela é formada por 6 retângulos. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Quando eu abrir a lateral aqui dessa figura, ó, eu tenho que ter aqui um total aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Ó? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou calcular a área de um retângulo. Eu sei que esse lado aqui, ó, eu acabei de achar, ele vai medir 8. E eu sei que essa altura aqui, ó, ela coincide com a altura do prisma. Então, vou chegar agora aqui e calcular. Ó. Quem que vai ser a área lateral minha? Vai ser exatamente a área de um retângulo. Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. Só que agora eu tenho um total aqui de 6 retângulos, vezes 6. Toma muito cuidado, pessoal. Quando eu falo base e altura, eu estou me referindo a esse retângulo aqui, ó. Não é mais ao prisma, é o retângulo. Então aqui vai ficar, ó, 6 vezes a minha base, que nesse caso aqui vale 8, que multiplica pela minha altura, que é 25. Então toma muito cuidado, olha, a base desse retângulo aqui, ó, é 8. A base desse prisma é um hexágono. São coisas distintas, tá? Então agora eu vou fazer aqui essa multiplicação, ó. Vou chegar agora aqui e vou multiplicar, tá? 6 vezes 8 vezes 25. 6 vezes 8, 48. 48 vezes 25, essa continha nossa aqui vai dar exatamente 1.200. Unidade de medida, centímetros ao quadrado, que eu estou trabalhando com área. Então, já achei aqui já a área lateral. Vou achar aqui agora, ó, a área da base. A área da base é igual à área da figura que está na base. A figura que está na base, né, é um hexágono. Então, a área da base vai ser exatamente igual à área do hexágono. E aí, agora eu tenho que lembrar, ó, que a área de um triângulo equilátero, a área é dada por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Uma vez que eu sei a formulinha da área do triângulo equilátero, eu sei agora qual que é a área do hexágono. O hexágono, ele é uma figura composta por 6 triângulos equiláteros. Eu vou chegar agora aqui, ó, vou pegar a área de um triângulo equilátero e vou multiplicar essa continha aqui por 6. Tá? Ó? Então, você tem que lembrar aqui, ó, que essa formulinha aqui, ó, é a área do triângulo equilátero. Tá? E eu multipliquei por 6, porque o meu hexágono aqui, ele é dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, aqui vai ficar, ó, a área da base. O 6 aqui, ó, pode cortar com 4. Então, aqui vai ficar 3, que multiplica. O denominador aqui, que era 4, vai ficar 2. O meu L, eu descobri que o lado do meu hexágono vale 8. Então, aqui vai ficar 8 ao quadrado, que multiplica raiz de 3. Então, daqui eu vou ter que a minha área da base vai ser 8 ao quadrado, 64. 64 dividido por 2 vai dar 32. 32 vezes 3, essa continha minha vai dar 96. 96, que multiplica raiz de 3 centímetros ao quadrado. Então, achei aqui, ó, a área da base
e achei aqui a minha área lateral. Agora eu vou terminar o exercício. Então já tenho aqui a área lateral e a área da base. Então vai ficar quem aqui? A área total, a área lateral, mais 2 vezes a área da base. A área total vai ser igual à área lateral, 1.200, mais 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Você pode parar por aqui, porque você não pode somar aqui esses dois números, tá? Então aqui está a resposta da nossa área total. Bom, foi pedido aqui para a gente também o volume, tá? O volume é dado por área da base vezes altura. Agora, cuidado, essa altura que você está vendo aqui, nós trabalhamos aqui com a altura do hexágono, a altura do retângulo. Você tem que tomar cuidado que esse volume aqui é o volume do prisma, tá? Então, o volume do prisma é a área da base de quem? Do prisma. Nós já achamos aqui que a área da base é 96 raiz de 3. Então, vou chegar aqui e colocar 96 raiz de 3, que multiplica a altura. A altura de quem? Do prisma. A altura do prisma vale 25. Então, aqui vai ficar 25. Então, o volume do prisma, vamos agora aqui multiplicar. 96 raiz de 3, que multiplica 25. Essa continha aqui vai dar 2.400 raiz de 3 centímetros, por ser volume, unidade cúbica. Então, resolvemos aqui o nosso exercício. Achamos aqui a área total e achamos o volume. Espero aí que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Bom, aqui está a nossa bibliografia que nós utilizamos aqui para a preparação dessa aula. Desejo aí a vocês bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima. Um grande abraço.